Tudo bem, gente? Como é que vai? Vamos ao segundo ou primeiro vídeo, né? Falando sobre a história de CBDEL, de federações nacionais e internacionais, projetos de lei, né? E de quem é quem aí, da história de tudo isso, como começou lá atrás. Não é verdade? Então vamos lá. Para quem não me conhece, Daniel Cossi, eu que criei a CBDEL e antes disso a Liga Nacional de Esporte Eletrônico. Eu sou um adicto de jogos, amo, adoro jogo eletrônico, sempre fiz isso minha vida inteira, quer dizer, sempre usei, né? Sempre pratiquei, começando lá atrás, na verdade começando lá atrás com Bulletin Board System, não tinha jogo, não tinha nada, tela preta e texto branco com um amigo meu, com o Amaro, lá de São Carlos, e depois a coisa foi evoluindo até que veio o Hypertext Metalink, com HTML, para nossa surpresa, uma tela branca, navegadores, os browsers, né? Texto, imagem, vídeo. Uma coisa magnífica aconteceu. E com isso também a evolução dos consoles de jogos, né? Os primeiros consoles mais modernos, depois de Atari, Master System e tantos outros vieram. Eu acho que uma disruptura maior teve com o PlayStation 1. E a gente acompanhando, lógico, né? Como todo adicto aos jogos eletrônicos. No bom sentido, adicto. E comecei lá atrás no Basic, carregando, demorando 15, 20 minutos para carregar um jogo, né? Adorava o Spitfire, que era um simulador de voo. Prometheus no Basic. Comecei a programar e fazer meus próprios jogos em Basic. A coisa foi evoluindo. E vieram os jogos para computador. Em especial os de tiro de primeira pessoa, fantásticos. Inclusive Warcraft, Starcraft, simuladores. Eu era muito viciado em Starcraft e Warcraft. Warcraft primeiro. E para mim o Counter-Strike assim, era magnífico, 1.5, 1.6. Inclusive conheci a minha esposa numa lan house, né? Jogando Counter-Strike. Ela reclamando dos tiros e eu metendo bala. E fazia fases, inclusive, de Counter-Strike. Era um apaixonado por isso. Depois disso veio Battlefield 2, Vietnã. Então adorava tudo isso. Continuo adorando. Aqui em casa todos jogam, tá? Temos os consoles, todos os consoles, tem 4 aqui em casa. Cada um tem o seu, computadores, e até hoje somos fiéis a isso. E nessa fidelidade, né? Começou a vir, veio muito em especial um jogo muito famoso, inclusive até hoje, Call of Duty, né? O COD, pra gente aqui no Brasil. A versão no MW2 começou no PlayStation, e com ela a minha filha, que jogava muito bem, ainda joga bem, uma miserável jogada, criou um clã junto com a minha esposa, hein? Olha que legal. Então, minha esposa e minha filha criaram um clã só de mulheres pra gente competir. Em 2010, 2012, daí foi acabando um pouquinho, em 2013 finalizou o clã. Mas essa é um pouquinho da história aí, minha no esporte eletrônico, agora esporte eletrônico, né? Continuo sendo um adicto até hoje, jogo muito, com nicknames aí, o Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield eu sou apaixonado, Battlefield 4 em especial, e sou sim um puta de um camper, vou sempre ser um camper com a minha SRR, e é isso, pago metade do preço porque eu não uso as pernas do joguinho, tá? E então a gente não é de fora não, viu? Pelo contrário, estamos em jogos aí 24 horas por dia. Tem bastante coisa, tem mais coisa para contar, mas que não vem ao caso agora. Nesse inteirinho, minha filha que me sugeriu que fosse ver a parte de regulamentação e legislação, porque ela estava muito ciente do que acontecia na Coreia do Sul. Fui atrás, fiz uma pesquisa de mercado, lógico, né? Venho desse meio empresarial, e não vou dar um ponto sem nó e sem ter certeza do que estou entrando antes. E conforme a gente fazia essa pesquisa de mercado, essa empresa me entregou, né, esse feedback, essa pesquisa, com todos os benchmarks possíveis, e eu vi que realmente tinha esse gap aqui. Na minha cabeça, fui criar a Liga Nacional de Esporte Eletrônico, LNE, e trouxe para cá alguns, isso um pouquinho mais para frente, um ano depois, de 2015, trouxe para cá, 2014 eu criei a Liga, LNE. No começo começamos com Call of Duty, depois fomos abrindo mais o leque. Eu trouxe para cá, passando 2015 para 2016, inclusive a WCA, né, que foi rodada aqui durante 3 anos. Foi muito bom, era muito dispendioso, muito caro fazer a WCA. Premiação e tudo era a responsabilidade da China, mas aqui nas Américas, como era o COA deles aqui,
O investimento também era nosso, a gente pagava passagem aérea para todos os atletas, né, e várias outras coisas. E é um mercado difícil, né? O retorno vem depois de 3, 4 anos no esporte eletrônico, na parte de eventos, inclusive, quando você faz bem feito. Infelizmente a WCA em 2018 fechou lá na China. Os negócios na China são assim, né? E vem muito do governo. E saí perdendo muito dinheiro nisso, mas muito dinheiro nisso, não tive retorno. E até premiações não foram pagas, né, por eles. Uma pena. Mas voltando em 2015, depois da LNE, tive a ideia de fazer um projeto de lei. Mas um projeto de lei humanitário e humanizado. Um projeto de lei correto. Onde o reconhecimento do esporte eletrônico era feito. Ponto. Mais nada. Nas justificativas, nós falamos de inclusão social, de educação e também que a administração institucional seria feita, obviamente, por federações e confederações. Mas isso é chovendo molhado, porque isso já é feito, direto ou indiretamente. Há outras leis que falam disso, inclusive leis de subsídios e leis de ajuda, de incentivos, que requerem que isso seja feito dessa maneira. Né? Depois a gente vai falar do projeto de lei, vai falar desses, né, dos desbravadores aí, dos muy machos no Twitter. No Twitter todo mundo é muito homem, né? É muito responsável, né? Dos que têm repúdio aos projetos de lei, né? Os famosos, os covardões aí, que manipulam, né, a massa fazendo pré-pautas. Vamos falar de pré-pautas, vamos falar das pautas todas como eu havia prometido no primeiro. Mas voltando à história, e com isso a gente abriu lá em 2015 para 2016, nós fundamos a federação também do Estado de São Paulo. Esporte eletrônico, que na época era chamada de Federação Paulista de Esporte Eletrônico. FPEE, registro aqui no cartório de Jundiaí, de 2015. Tá? E depois disso vieram outras 2 pessoas, uma do Rio de Janeiro e uma da Bahia. A do Rio de Janeiro, eu tinha muito respeito por ela, continuo tendo, tá? Às vezes a gente briga, acontece algumas coisas, mas para mim é um profissional muito bom. Só que tem aquele ímpeto, né, de fazer as coisas às vezes sem pensar, mas é normal, cada um tem um perfil. E isso nos trouxe alguns problemas. Naquela época formamos a confederação, que foi chamada depois, que era CONADEL, Confederação Nacional do Esporte Eletrônico. E depois de uma reunião em 2016, ela foi chamada de CBDEL, Confederação Brasileira do Esporte Eletrônico. Em agosto de 2016, foi nos oferecido pelo Ministério do Esporte, na época o ministro era o Pisciani, o secretário de alto rendimento era o Luiz Lima, que hoje é deputado federal. Nos foi oferecido um lounge, um local dentro da Casa Brasil, no evento das Olimpíadas, para que nós, pela primeira vez no mundo, fizéssemos um showcase, mostrássemos para todo mundo que estava visitando o local o que era o esporte eletrônico. E o governo nos apoiou diretamente. Ainda não éramos certificados, não tínhamos nem conta no banco, não tínhamos nada. Era CBD, um CNPJ e ponto. Né? E aos poucos nós fomos moldando e mudando o nosso estatuto para as leis que são exigíveis, que podem ser aplicadas aqui no Brasil para aquelas instituições que querem andar dentro da linha do Sistema Nacional de Desporto. Se você não quer, problema seu. Se você tem uma empresa privada, você não tem nada a ver com o institucional. Entendeu? Então, se você se propõe a ser uma instituição dentro do Sistema Nacional de Desporto, você tem que seguir o que a certificação te pede. E são vários pontos, é muito difícil, por isso que demorou. Então, naquela época, nós aceitamos, né? Foi uma funcionária chamada Lúcia, eu acho, lá do Ministério do Esporte, que entrou em contato com esse meu amigo da Federação do Rio, que também era da CBDEL, né? Da agora CBDEL. Pra você ter uma ideia como a gente era, nem pode ter isso, né? Alguém da federação dentro da confederação. Estavam começando, poxa. E ele, lógico, lá no Rio de Janeiro, geriu isso tudo. E geriu muito bem. Competente nisso que ele fez. Mas ele, nesse andar da carruagem, depois ainda no meio lá, eu acho que foi alguém lá do Ministério que sugeriu: por que vocês não fazem também o Campeonato Brasileiro aqui dentro? Então, além de nós termos aquele lounge de falarmos de esporte eletrônico, nós teríamos o Campeonato Brasileiro lá dentro. Olha que legal. Detalhe, nunca nenhum veículo de comunicação veio sequer perguntar pra gente por que a gente tinha vindo. E agora eu vou fazer um parênteses aqui.
Vou repetir, vou falar de novo. Antes de fundar a CBDEL, antes mesmo da Conadel, anterior a isso, antes da Federação do Estado de São Paulo, eu já conheci uma pessoa que era diretor de uma empresa multinacional que tem sede aqui em São Paulo, recente, não é muito antiga não. Ela promove e faz eventos de esporte eletrônico, um prestador de serviço. E tem os funcionários dela. O CEO dela, o atual, é um funcionário, um empregado. E, na época, ela tinha um diretor. É um diretor, acho que de negócios. Esse diretor, antes disso, ele não era nada. Ele tinha uma associação que não tinha membro nenhum. Ele mesmo disse isso. Ele veio aqui para Jundiaí para me pedir uma ajuda. Como é que eu conheci essa pessoa? Eu apoiava um projeto de lei, o 35 ou 34, do JHC na Câmara Federal, que era um parágrafo só que reconhecia o esporte eletrônico, dentro da Lei Pelé. Esporte eletrônico como esporte, né? Regular. E essa pessoa veio para cá, para Jundiaí, para pedir minha ajuda, para ver se eu conseguia ajudá-la no quesito de melhorar a imagem dele, porque havia alguns vídeos no YouTube que pesavam muito para ele, né? Porque ele tinha feito um outro projeto aí de desconto na compra de jogos eletrônicos um dia no ano. E o pessoal tinha caído de pau matando ele, né? Matando ele. E eu falei para ele, olha, por que você não participa comigo? Por que você não vem para uma comissão dentro da confederação que eu estou montando? Por que você não preside a Federação do Estado de São Paulo inteiro? Ficou amigo, fiz uma carta de recomendação para ele, ele também fez outras. E eu acho que ele com os contatos dele, ele conseguiu falar com uma pessoa dessa multinacional e começou a ajudar a vinda dessa multinacional aqui para São Paulo. Eu acompanhei o processo todo, tá? Olha que legal. E aí mantendo contato com ele de novo, ainda esperando a resposta dele sobre a Federação de São Paulo, ou mesmo um cargo dentro da confederação, que queria ajudar de qualquer jeito ele. Ele conseguiu um emprego como diretor dentro dessa multinacional. Aí haveria um conflito de interesses, ou uma indisponibilidade dele, e acabou não rolando dele vir para a federação ou para a confederação. Mas continuamos a amizade. Por 3 vezes eu fui ver o aluguel e o local onde seria a sede dessa empresa, via os primeiros andaimes, os primeiros vidros e paredes dessa empresa multinacional aqui no Brasil de eventos de esporte eletrônico sendo montada, vi a vinda dos computadores, vi construindo a sala de streaming dele, depois ao lado tem um estúdio, um mini estúdio, vi tudo isso desde o começo, tem os e-mails inclusive deles, os convites, vi várias coisas. Então estava tudo bem. De repente, nessa empresa aí, assume um outro CEO, esse louco aí de hoje em dia que vive falando essas besteiras e movendo o povo a um desserviço, né, de cidadão, a essa armadilha que ele está armando com cara de bom menino, né? O covarde do Twitter aí. Que inclusive foi convidado lá no início também para participar, viu? Recebeu e-mail, recebeu tudo. E nesse mesmo tempo aí, em 2015, nós fomos visitar um grande time, um desses times signatários que não reconhece a CBDEL, mas que antes participou da WCA e pediu para participar, né? Tal. Fomos lá, fui eu e minha filha, inclusive, explicamos tudo. Nenhum deles mostrou interesse, porque todos me falavam o seguinte, acho que isso aí não vai dar certo. Todos eles no início, tá? Todos esses aí que procuram bater na gente, foram convidados para participar. Essa é a história que vocês não conhecem. Todos eles. E a porta sempre esteve aberta para eles, viu? Só que eles não contam isso para vocês. Tem até um editor aí de uma empresa aí de mídia que me chamou um dia no Messenger. Eu achei, poxa, que legal, né? Ele se apresentou, falou que era editor dessa empresa aí de mídia, faz muita matériazinha na internet, foi a primeira a fazer mal da gente. Um sábado, né? Eu peguei e enviei para ele a resposta, tudo bem, como é que vai? Vamos conversar, hoje é sábado, hoje é dia de cerveja, hoje é dia não sei do quê. Foi uma resposta assim que ele nunca mais falou nada. Então esses caras vêm brincando com a gente e vêm desdenhando desde lá no início. Só que tudo que eles falaram que não ia dar certo, deu certo. E por incrível que pareça, todos eles sempre foram convidados constantemente a participar conosco. Muito em especial esta pessoa aí dessa empresa, agora esse atual CEO dessa empresa, estranhamente ele fez uma outra paralela, né, para fazer igual. Ele sabe por quê. Esse cara que está liderando toda essa besteira, falando, denegrindo e movendo essa massa com desinformação e omissão de informações, que é essas que eu estou lhes dando agora, contra gente que não está fazendo nada. Contra. O nosso é legado, meu amigo. Entendeu? Então é essa história aí que eu queria contar para vocês da CBDEL. A gente vem lá de trás.
Convidamos todos estavam sabendo de tudo, inclusive dos projetos de lei, inclusive do de São Paulo, do 15/12 de 2015. Todo mundo soube dele, estava aí desde 2015, por que só agora? Porque viram que deu certo. Aí eles ficam denegrindo e ficam movendo a máquina da desinformação para pegar o passante, aquela pessoa que só joga, o cara que não está interpretando, ele não quer perder tempo lendo, infelizmente. E move isso contra, move a favor deles. E a gente aqui trabalhando para o povo, para deixar legado, daqui a pouco eu não sou mais presidente da CBDEL e a coisa fica aí. Você entendeu? Não tem interesse comercial nenhum nisso, não tem como ter interesse comercial nisso. É o contrário, tá? E também não estou falando mal de quem tem interesse comercial. Porque se você abrir um CNPJ para fazer comércio e negócio, é obrigação sua fazer isso dar certo. Ninguém abre CNPJ para dar errado, porque eu também sou do privado. Né? Então, voltando lá para as Olimpíadas, fizemos aquilo e infelizmente vieram com aquela proposta de fazer o Campeonato Brasileiro. Fizemos. Foi um time aí de uma menina de Niterói, do Rio de Janeiro. Tava tudo amigo, viu? Todo mundo bom, todo mundo felizinho, todo amigo. Engraçado como mudam, né? Para ir com a ideia dos outros aí, muito especial desse rapaz aí, desse CEO aí da SL. O super-homem do Twitter, né? Aí, naquela época, essa pessoa do Rio de Janeiro veio e me falou assim, dá pra gente fazer isso. E como nós já havíamos nos filiado à IESF, cujo nome da filiação era da LNE, nem da CBDEL era, para você ver como essa internacional não sabe o que faz também, né? Muito ainda pela legitimação e reconhecimento, você precisa ser responsável para reconhecer alguém, para legitimar alguém. E nem a gente na época sabia, porque ela reconheceu a Liga Nacional de Esporte Eletrônico, e não a confederação que havia sido formada, que é a entidade que administra aquela categoria nacionalmente. Ela reconheceu a Liga, em 2015, né? Fundamos a confederação em 2016 e mesmo assim não perguntaram nada. Você vê que tudo, né, é muito primário ainda, era muito ingênuo naquela época. E por parte deles, né? A gente fez a coisa certa e hoje estamos certos. Só que na época eu já me mostrei preocupado. Eu falei, olha, como é que a gente envia esse pessoal, campeão daqui, para ir competir na ISF, que a competição ia ser em Jacarta. E ele falou, não, é garantido. A gente pede para o governo ajuda. Tá bom. Não aconteceu. O governo precisava de documentação. Hoje em dia a gente sabe que você precisa certificado para lidar com dinheiro do governo, etc. E tal. E naquela época, aquele pessoal que estava lá na Secretaria de Esporte, no Ministério do Esporte, também tinha acabado de chegar. Eles estavam meio que, né, se baseando, buscando informações com outras pessoas. 2016, pô, a ruptura do governo todo. Não tinha informações nossas. E isso acontece até hoje, você sabia? Toda vez que entra um secretário de esporte novo, ou qualquer coisa, qualquer pessoa nova, na nossa área a gente tem que voltar do zero, começar a reexplicar e falar tudo. É um inferno isso. Infelizmente é a nossa base, né? É o nosso modelo. Imagina naquela época, saindo do governo PT, que destruiu o país, deu direito a todos, mas dever não deu nenhum para ninguém. E vem um governo novo, mas também daquela vertente lá, mas que estava tentando mudar as coisas. Agora mudou, graças a Deus agora tá bom. E é isso, e a gente não conseguiu. Adivinha quem pagou o pato? Eu. Lógico, presidente. Só que eu não me escondo não. Dou a minha cara a tapa, viu? Eu não fico atrás de Twitter, não fico atrás de nada. Estranhamente, essa empresa de mídia pela primeira vez veio falar conosco. Só que ela não veio perguntar o que aconteceu. Ela veio com a matéria pronta e disse assim, ó, eu vou escrever isso. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Que eu vou escrever? E não pediu nossa opinião. Aí nós enviamos para ele a resposta. Não publicou a resposta que nós enviamos. Na íntegra. Então é estranho, né? Mas tudo bem. Enquanto isso foi um incidente. Só que daí aproveitaram para, né, fazer tudo o que fizeram. Infelizmente essa pessoa, né, do Rio de Janeiro aí, que fez isso, já tinha feito isso em outro local. E infelizmente ele se uniu a umas pessoas. Agora vindo para o presente, né, aconteceu a mesma coisa com esse evento aí dessa DreamHack no Rio de Janeiro. Tudo igual de novo. Mas vou te falar, tinha muito carinho por essa pessoa, muito respeito por essa pessoa do Rio de Janeiro. Continuo tendo, viu? Felizmente ele se aproximou muito de uma outra pessoa que veio da Bahia e ela acabou levando ele para ações, que eram amigos já, né, que não ficaram legal. Então basicamente a história da CBDEL, da fundação, do que nós somos, até esse incidente, né, aí dessa não ida para Jacarta. Agora, se a gente for listar aqui o que acontece no exterior, que acontece inclusive
problemas de outras competições aí, essa é só mais uma, e é pouca ainda, viu? A gente só não levou o timinho pra Jacarta, pô. Só que fizeram um puta bafafá, é óbvio que a mídia ia aproveitar isso, né? Já tem pré-pauta mal feita ainda pra fazer isso, mas tudo bem. Só que cada time, pelo menos alguns times, né? As pessoas lá que se pronunciaram, elas falaram que tiveram problemas. Ah, mas eu gastei dinheiro para fazer o passaporte. Pô, em uma semana, mas tudo bem. Todos eles foram pagos, viu? Receberam lá a quantia de R$ 2.000 para ressarcir. Mas isso aí também ninguém publica, né? Ninguém fala nada. Então no próximo vídeo, gente, eu vou falar para vocês sobre o início da certificação da CBDEL, sobre aquela matéria da ESPN, totalmente mentirosa de ponta a ponta, né? E sobre as outras matérias que foram publicadas. Isso aqui é só o início. É uma história nossa curta, muito curta, porque é vídeo, é chato. Ouvindo alguém falar, blá blá blá, né? E em especial eu vou falar sobre os projetos de lei aí, sobre as pessoazinhas aí que estão conosco, tá? Mas é isso, se vocês entenderam. As pessoas que no início eram amigas nossas passaram a ser inimigas depois desse CEO dessa empresa assumir, né? Ele maquinou e manipulou tudo isso. Desinformou, muniu pessoas de informações erradas, e daí que em conluio com essa empresa de comunicação foi começando a fazer aquelas postagens de 2 em 2 meses quase, que era para não apagar da memória do povo, né? Aquela coisa, e imprimir uma marca para nós. Mas torno a dizer, isso tudo vai ter consequência agora, na parte civil, criminal e comercial. Nós já começamos, tá? Agora não tem mais essa de só de um lado bater, não. E parem para pensar, gente. As pessoas que dizem que confederação e federação vão proibir, vão fazer, etc e tal, são ignorantes. Estão mentindo para vocês na cara dura. Não sabem, desculpa o termo, a merda nenhuma do que falam. Procurem vocês e atrás da informação. O que eles falam que nós faríamos, eles começaram fazendo. Muito especial depois que piraram quando a gente viu. Eles viram que a gente foi na CBF, na Federação Paulista de Futebol. Mas isso aí tem história, hein? Tem história pra mano. Vão acompanhando os próximos vídeos, tá bom? Desculpa a informalidade do vídeo, mas é por aí. Próximo vídeo então sai hoje também. Um abração. Até mais.